Se você viu aqui o título dessa aula, quando começar a falar inglês? Quando você está nos seus estudos, você tem que começar a falar mesmo, pôr para fora desde o dia 1, tem que esperar, quando é o momento certo de falar. Esse era para ser o título inicial da aula, mas eu vou aproveitar esse encontro para a gente tirar todas as dúvidas relacionadas a falar inglês, o momento de falar, como aproveitar esse exercício de falar, tudo que for envolvido a falar inglês, literalmente, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, para isso, eu quero começar esse encontro te devolvendo uma pergunta para que você pare para pensar no seguinte. Por que que você tem essa capacidade de falar português? Quando você está conversando com a sua família, com seus amigos, quando você está mandando mensagens, sabe por que você fala português? Porque antes de falar, você escutou tudo isso. Tudo que você fala hoje, você escutou antes. Você acredita nisso? Cada palavra, cada frase que você fala hoje, cada palavra que você fala hoje, você escutou antes. Vamos partir desse pressuposto. Você acha que um bebê que acabou de nascer, ele é capaz de falar alguma coisa da língua dele na primeira semana, na segunda semana? Ele só vai chorar e vai falar letras aleatórias porque ele quer gritar e chamar a sua atenção. Mas ele não vai ser capaz de falar uma frase em português, a não ser que ele seja algum alienígena, um bem dotado, com cérebro super desenvolvido, que tem alguma coisa errada com ele. Vamos falar de bebês normais. Ele não vai falar antes de 1 ano, 2 anos de idade. Sabe por que isso? Porque ele precisa gastar tempo ouvindo, porque ele só vai falar português se ele escutar muito português antes. E a gente tem que partir desse pressuposto para você aprender um idioma. Para falar bem inglês, você precisa gastar tempo ouvindo inglês, para que tudo que você queira falar, você já tenha ouvido antes. Se você já me acompanha há mais tempo, você já viu eu falando muito isso, que você só vai falar depois que você gastar muito tempo ouvindo, que você tem que desprender muito tempo mandando inglês para dentro, para que depois, naturalmente, você seja capaz de pôr inglês para fora. Mas eu sempre citei isso, agora eu quero dedicar esse nosso encontro de hoje para ir a fundo do porquê isso é tão necessário. Tudo bem? Vamos colocar isso aqui como a nossa religião, o nosso primeiro mandamento. Você só vai ser capaz de falar inglês se você desprender tempo ouvindo inglês. Então isso responde à sua dúvida inicial. Não, você não vai ser capaz de falar desde o dia 1 de estudos. E você não deve buscar ser capaz de falar. Eu acredito que essa é uma das principais situações que causam um ambiente de pressão em cima do estudante de inglês quando ele vai estudar dentro de um curso presencial ou, por exemplo, dentro de na própria escola, sei lá, no fundamental, no ensino médio. Parece que toda vez que a gente vai ter uma aula de inglês num curso, numa escola, só o que eles influenciam a gente é falar com o colega do lado, repetir a professora, ler alto o texto ali que eles estão falando. É só falar, falar, falar. E aí na hora de escrever, fazer exercício é para escrever, formar frase, escrever, escrever, escrever. E eles incentivam zero o aluno a mandar para dentro. O aluno não vai ser capaz de falar mesmo. E é por isso que você não tem que buscar ser capaz de falar desde o começo. Se você vai começar a estudar inglês hoje, essa semana, você não tem que se preocupar em falar mesmo, pelos próximos bons meses. De preferência pelo próximo ano. Esquece falar inglês por enquanto. Tudo bem? Lembrando, você consegue produzir basicamente 4 habilidades quando você vai falar de uma língua. 4 habilidades de um idioma. Essas habilidades são falar, escrever, ouvir e ler. Quando a gente está falando de uma língua, é basicamente essas 4 coisas que você consegue fazer. Falar e escrever, ou seja, pôr para fora a língua. Você produz a língua. Só vai acontecer se você gastar tempo fazendo isso antes. Você nunca vai ser capaz de falar o que você nunca ouviu. E você nunca vai ser capaz de escrever aquilo que você nunca leu. É isso, é batata. Você tem que mandar para dentro antes de ser capaz de pôr para fora. É impossível ter uma pílula mágica, uma fonte mágica que vai te mostrar como falar as coisas que você nunca ouviu. Não tem como. Tudo bem? Então parta desse primeiro mandamento que você só vai conseguir falar aquilo que você já ouviu. Então, daí que vem aquele ambiente de pressão da escola. Eles forçam o aluno a falar antes de forçar ele a botar inglês para dentro, a absorver, ler muito, ouvir muito. E você, como estudante que não está dentro de um curso presencial, você que não está dentro da escola, você não precisa se forçar a ter esse ambiente de pressão. Não cria um ambiente de pressão você com você mesmo, você consigo mesmo. Cria um ambiente tranquilo de estudar. E esse ambiente tranquilo de estudar vai vir se você não se forçar a falar desde o começo.
Foca em quê? Foca nessas duas coisas aqui que eu vou deixar em vermelho para ficar bem destacado para você, para lembrar que é nisso que você tem que focar. Só que, desde o começo dos seus estudos, você vai ter que ler. Apesar de você não ter que falar, desde o começo, você vai ter que ler. Não estou falando que você vai ter que ler livros em inglês. Não, eu estou falando que você vai ver as suas primeiras frases e você vai ter que ler elas. Você vai ter, por exemplo, a sua primeira aula de inglês, que talvez o professor vai te ensinar que hi, assim, ó, hi, significa oi. E aí ele vai te mostrar, como é que lê isso aqui? Hi, hi. Ler, mesmo que mentalmente, é uma coisa que você vai ter que fazer desde o começo. Não necessariamente você vai ter que produzir com a sua boca isso desde o começo, mas vai ter que ler mentalmente aquele som. Como que você vai conseguir ganhar esse feeling de que isso aqui é falado assim, ó? Hi, hi. Como se fosse esse hi do português. Existem algumas dicas que vão te ajudar em relação a isso. Vou te passar alguns fundamentos que vão te ajudar em relação a isso. Primeiro deles, aceita e repete. Aceita e pronto. Essa é uma coisa que se você construir desde o seu dia 1 de estudos, isso vai te ajudar muito. Sabe por quê? O inglês não é lido da forma que é escrito. Então vamos lá. Você olha para isso aqui. Eu tô falando que não é lido da forma que é escrito para nós falantes de português, tá? Porque se a gente pega o português mesmo, as letras do português e olha para isso aqui, você vai falar i. I. Então você tem que aceitar que o inglês não é lido da forma que é escrito. Você vai ouvir um novo som e vai aceitar, tudo bem. O inglês fala essas letras desse jeito. Então, quando o professor falar para você, quando eu falar para você, quando você estiver lendo um livro, lendo uma série, sei lá, vendo uma série com legenda, e você vira ele falando essa palavra como hi, você tem que, tudo bem, aceitar que aquilo é hi. Perfeito? Isso vai te ajudar muito desde o começo. Outro exemplo. Você olha para, por exemplo, isso aqui. Estou falando com palavras simples mesmo, tá? Isso aqui é lido she, como se fosse assim. She. E significa ela. Quando você estiver começando os seus estudos, que você aprender essa palavra, você tem que aceitar que o som disso aqui é she. Aceitar que o som disso aqui é hi. Então, não insiste na ideia de pronunciar isso aqui como she, só porque a gente pronuncia essa letra como she. O inglês não fala as letras do jeito que a gente fala as letras do português. O inglês trata as letras do jeito deles. Então, isso aqui você tem que aceitar que é she. Não tem que questionar por que é she. Isso vai te ajudar muito desde o começo. E aí vai chegar alguns casos que a coisa vai ficar mais difícil. Como, por exemplo, vai ficar mais difícil de aceitar. Como, por exemplo, a palavra debris. Eu gosto de usar esse exemplo, porque é uma palavra que eventualmente você vai se deparar com ela. A palavra debris, ela significa tipo os detritos de uma explosão. Sei lá, o prédio explodiu, aí foi pedra para todo lado, concreto. Aqueles detritos da explosão, isso em inglês é chamado debris. E olha que interessante. Tem um S aqui, mas esse S não é pronunciado, é como se fosse assim. Debris. Esse aqui é como se fosse assim. É como se fosse não, é assim. She. E esse aqui é assim. Hi. Hi, she, debris. Aceitar essa leitura, em vez de, mas por que não pronuncia o S, vai te levar mais rápido. Aceita que a leitura é essa, em vez de questionar por que a leitura é essa. Isso desde o seu dia 1 vai te ajudar muito quando você estiver lendo mentalmente as coisas. De novo, eu tô falando, apesar de não ter que falar com a boca, produzir a palavra com a boca desde o primeiro dia, ler você vai ter que ler, né? E na hora de ler mentalmente, aceitar que a leitura é diferente da forma que é escrita vai te ajudar muito. Só que vamos lá. Vinícius, esse período que eu vou gastar só mandando inglês para dentro, você está falando para mim que eu vou ter que gastar tempo lendo, ouvindo, lendo, ouvindo, lendo, ouvindo, lendo, ouvindo. Esse período que eu vou gastar ouvindo e lendo, como eu posso aproveitar esse período? Como acelerar seu período mandando inglês para dentro? Como você aproveitar melhor? Existem algumas coisas que você pode fazer que vão te ajudar a aproveitar muito mais esse período. A primeira delas, focar em conteúdo parcialmente compreensível. Ou seja, não fazer nada que seja difícil demais, mas também não ficar fazendo coisa fácil demais. Buscar aquela coisa que é parcialmente compreensível, ou seja, você entende parte, só que tem ali uma palavrinha ou duas que é nova. Eu tento manter, por exemplo, aqui esse tema das aulas que eu faço aqui no canal, as aulas do que significa. Se você nunca assistiu, você pode dar uma olhada nessas aulas clicando aqui em cima na gravação do YouTube. Eu tento manter essas aulas justamente nesse nível parcialmente compreensível para a maioria dos alunos, que é aquela coisa que tem muitas coisas lá dentro que você pode até conhecer,
mas sempre vai ter aquela pecinha que é nova. Eu, como estudante que já estou há muitos anos estudando inglês, ainda hoje eu me mantenho em coisas que são um pouco difíceis. Não que sejam impossíveis para mim. Sei lá, vou ouvir um discurso sobre astrofísica. Não, impossível para mim. Eu não me interesso por isso. Eu quero aquela coisa que é um pouco difícil para mim. Mas mesmo sendo um pouco difícil para mim, o tema daquilo ainda é de coisas que eu goste. Coisas que você goste. Então, você pode aproveitar esse período ouvindo coisas de temas que você curte. Vinícius, eu gosto muito de pescaria. Escute coisas de pescaria, mas não escuta nem coisas fáceis demais e nem coisas difíceis demais. Busque aquelas coisas que são um pouco difíceis, parcialmente compreensíveis para você. Outra coisa que vai te ajudar, na hora que você pegar aquele material para ir a fundo, estudar frase por frase, aprender coisas novas, fragmenta as coisas da frase. Você não precisa se preocupar em entender aquele livro todo. Você precisa se preocupar em entender a próxima frase. Enquanto você não entender a próxima frase, não se preocupa com as outras. Enquanto você não aprender essa estrutura que você está aprendendo agora, não se preocupa com as outras infinitas estruturas que ainda vão vir pela sua frente. Fragmentar para que você só olhe para o que você está aprendendo agora. Tudo bem? Outra coisa que vai te ajudar, foco em compreensão. Foco em compreender mais frases em inglês. E não foco em entender mais regras do inglês. Quer ver um exemplo? Olha essa frase. Hey, how do you do? Essa frase, how do you do, significa como vai? Sabe quando você encontra alguém na rua, é um amigo seu que você não viu há algum tempo? Hey man, how do you do? Como é que você tá? Como é que vai? A sua missão como estudante não é questionar por que ele falou how do you do, não é questionar por que ele não falou how are you, por exemplo. Por que ele usou a palavra do, que significa fazer, para perguntar como é que a pessoa tá? Não faz sentido para mim. A sua missão não é questionar isso. A sua missão é, ok, how do you do? Eu entendi que essa é uma frase que eu posso usar para perguntar como vai. E aí a pessoa vai me responder como é que ela está. Ponto. Essa é a sua missão como estudante. Compreender mais frases em inglês e não questionar as construções e compreender mais regras do inglês. As regras do inglês você vai vir de tabela. Sem querer, você vai conhecer as regras do inglês só de você conhecer mais frases, porque você focou em compreender mais frases. Isso acontece. Sabe por quê? Aconteceu com você na sua própria língua. Quando você entrou na escola lá com seus 6, 7 anos de idade e foi estudar as regras do português, você já falava português. Quando as pessoas foram te explicar o que era uma oração subordinada, direta, um objeto indireto, um verbo transitivo, um verbo intransitivo, direto, indireto, quando você foi aprender isso, você já falava português. E se você parar para pensar, se você fizer a mesma coisa no inglês, vai ser muito mais tranquilo. Quando você quiser lá na frente estudar as regras e todas as construções do inglês e as tabelas de transformação, é muito mais fácil que você faça isso quando você já fala inglês. E não quando você ainda não fala inglês. Por isso que eu falo disso aqui. Foco na compreensão, lá na frente. Se você quiser, você estuda a gramática a fundo. Ok. Vinícius, entendi o seguinte. Vamos supor que nesse ponto você realmente entendeu. Entendi que não preciso falar desde o dia 1, preciso gastar tempo ouvindo, mandando inglês para dentro, preciso ter foco em compreender mais inglês e não foco em entender as regras do inglês. Preciso compreender mais frases em inglês. Mas quanto tempo eu vou ficar fazendo isso até conseguir falar? Essa é uma pergunta legítima, tá tudo bem se você já tem essa dúvida. Quanto tempo, Vinícius, eu vou ter que ficar fazendo só mandar para dentro, mandar para dentro, mandar para dentro até conseguir falar? E a resposta é a seguinte: é impossível responder essa pergunta. Cada pessoa vai levar um tempo. Às vezes, se você tem um ritmo muito, muito intenso, de muito, muito contato com o inglês por dia, você estuda, faz o seu estudo ativo 2 vezes por semana, revisa todos os dias, além disso você consome umas 4 ou 5 horas de inglês todo dia, você faz inglês o tempo todo. Talvez você consiga começar a balbuciar, começar a falar em 4, 5 meses. Talvez você vai conseguir começar a falar em 6, 7 meses. Agora, se tem um ritmo mais lento, estuda menos vezes por semana, poucos minutos, vai mais lento, você vai começar a balbuciar, começar a falar depois de uns 2 anos. Agora, que você vai levar um tempo para falar, isso é verdade. Não tem como fugir desse fato. Inglês leva tempo. Hashtag inglês leva tempo. Então, se você está buscando o segredo Mega Blaster, a pílula mega mágica para você falar inglês daqui a um mês, você vai ter que sair dessa live, porque não existe isso, você não vai encontrar comigo. Tudo bem? Vinícius, mas eu quero falar inglês em 3 meses. Eu vou responder essa mensagem com uma resposta que eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito, que eu ouvi recentemente, que ele falou o seguinte: você quer falar inglês em 3 meses? Então vai lá no Google e pesquisa.
cursos para falar inglês em 3 meses. Compra todos os cursos que você viu pela sua frente que ensina a falar inglês em 3 meses. Depois volta aqui falar comigo daqui a 3 meses e ver se vai estar falando mesmo. Faz isso, te desafio. Eu não me preocupo de você ser um aluno e ser um estudante dessas pessoas e não o meu, se você tem esse pensamento. Saiba que inglês leva tempo, vai levar mesmo, é a realidade, é o que é. Você não vai pra academia na segunda e na sexta vai estar bombado. Não vai. O seu corpo precisa de tempo. Você tem que aceitar a sua realidade. Você não é uma máquina. Você é feito de carne e água. E carne e água leva tempo para aprender uma língua nova. Beleza? O que eu posso te dizer é o seguinte, se você faz um tempo de estudo médio, de uma pessoa média, que estuda inglês uma vez por semana e assiste um filminho aqui, outro ali, e revisa um pouquinho, eu posso te falar, daqui a alguns anos você vai estar começando a falar alguma coisa. Em uns 2 anos, talvez, você vai começar a estar falando alguma coisa. E quando você começar a balbuciar, eu vou te jogar um balde de água fria aqui, ó. Quando você começar a pôr para fora, algumas coisas vão acontecer com você. Que eu já vou te colocar essa realidade para que você depois não fique triste. Você não vai falar bem. Você vai travar, você vai pronunciar errado, você vai levar 6 minutos para terminar uma frase. Você vai levar tempo. Porque assim como a criança leva tempo para começar a falar as frases certas, você também vai levar. Porque a única diferença da criança para você é que você sabe o conceito das coisas. Se eu te falar que shark significa tubarão, você sabe o que é um tubarão. Então isso te ganha tempo no sentido de você sabe o que as coisas são, o conceito das coisas, o conceito de um tubarão, o conceito de prédio, o conceito de casa. Essas coisas te ajudam. O bebê não. O bebê, além de aprender a palavra, ele tem que aprender o que é aquela coisa que a palavra significa. Você já não precisa aprender esse conceito. Então você não vai falar bem mesmo. E outra coisa, você não vai pronunciar bem. Você vai sentir que a pessoa com quem você está conversando, talvez um nativo, vai pronunciar melhor que você. E outra coisa que vai acontecer, que você precisa aceitar a realidade, você nunca vai pronunciar tão bem quanto um nativo. Por quê? O nativo de 20 anos de idade, vamos supor que você está falando lá com o Mark ele nasceu em Pittsburgh, ele tem 20 anos de idade, morou a vida inteira em Pittsburgh. Ele tem 20 anos de exposição ao inglês, todos os dias, 24 horas por dia, sonhando em inglês. Ele acorda de manhã, o rádio está em inglês, ele vai falar na mesa do café, está em inglês, ele chega na escola, está em inglês, está tudo em inglês. E você quer pronunciar tão bem quanto o Mark? Não vai. Você tem 6 meses de inglês, 2 horas por dia, amigo. Você não vai pronunciar igual ele. Só que sabe o que acontece? Tá tudo bem você não falar bem. Tá tudo bem você não pronunciar bem. Tá tudo bem você cometer erros. Por quê? Você é um ser humano e você tá no processo de aprendizado. Você tá tentando chegar lá. Então tá tudo bem cometer erros. Não tenha medo de cometer erros. Não deixe de falar porque você pensa que não fala bem ainda. Porque se você for esperar você falar bem, você vai demorar 10 anos para falar qualquer frase. E você não precisa esperar 10 anos. 1 ano, 2 anos, você já vai ter a base o suficiente para começar a falar. Só que quando você começar a falar, aceita que você vai cometer erros e tá tudo bem. Não se cobre falar tão bem quanto o Mark, que tem 20 anos de exposição ao inglês. E mesmo quando você tiver 70 anos de idade, ele vai ter tido mais exposição ao inglês que você, então ele vai falar melhor que você. Aceita que você nunca vai falar tão bem quanto o nativo. Só que olha o outro lado da moeda. Um americano, se o Mark, que é o nosso personagem aleatório aqui, se o Mark decidisse falar português, ele nunca ia falar tão bem quanto você. Por quê? Porque você tem muito tempo mais de exposição ao português do que ele. Então, cada um só vai falar bem, perfeitamente, a sua língua nativa. As outras você chega perto. As outras você pode falar tão bem que as pessoas se confundem. Mas sempre vai ter aquele quesinho de não soa tão nativo. E tá tudo bem. Beleza? Então, só tô jogando esse balde de água em vocês de cara para que vocês percebam que o que acontece com vocês e com a torcida do Flamengo inteira. Acontece com todo mundo. Vinícius, mas eu não lembro as palavras que eu tenho que usar, mesmo eu lendo bem, na hora de eu falar não sai. Não vai sair mesmo. O que eu tenho que fazer então? Deixa o tempo agir. Espera mais. Uma hora vai sair melhor. Vinícius, por mais que eu me esforce, a minha pronúncia é muito, muito paulista. Eu vou falar inglês, fica muito brasileiro. Tá tudo bem. Ao longo do tempo você vai aprimorar a sua pronúncia. Leva tempo. O seu ouvido é muito interessante. O seu ouvido, ele só consegue reproduzir bem o que ele ouviu muito. Só que quando você só ouve a sua língua, é como se o seu ouvido ele fosse surdo para os sons que não são da sua língua. É como se, por mais que você ouça o nativo falando, você não consiga reproduzir o que ele fale. Porque o seu ouvido está acostumado a ouvir e reproduzir só os sons da sua língua.
E para ele se acostumar com esses sons novos dessa nova língua, ele precisa de tempo. Você não pode brigar com ele, ele precisa de tempo. Então, deixa o tempo agir. E aí vai chegar naquele ponto que você vai começar a falar legal. Talvez depois de uns 3, 4 anos de estudo, que você vai estar chegando lá no intermediário. É isso aí, galera. Depois de uns 3, 4 anos de estudo, você vai estar chegando no intermediário. É o que é. Depois de uns 3, 4 anos, você vai estar chegando no intermediário, já vai estar conseguindo conversar e tudo mais. E aí você vai perceber uma coisa. Você sempre entenderá mais do que consegue falar. Sempre. A sua capacidade de ouvir e entender vai ser maior do que a sua capacidade de falar. Por outro lado, o outro lado da moeda, a sua capacidade de ler e entender sempre vai ser maior do que a sua capacidade de escrever, de produzir, de pôr para fora. E isso também vale para o português. Você entende mais português do que fala, por mais que você não saiba disso. Você lê melhor português do que você escreve, por mais do que você não saiba disso. Para pensar, uma pessoa que... você dá um texto para ela inteiro em português, um brasileiro mesmo, ele lê aquele texto e ele entende de cima a baixo. Agora pede para ele escrever uma redação. A redação dele, as chances são que não vai ficar boa como ele leu. E é o que é. É assim, o seu corpo capta mais do que põe para fora. Sempre. Então, aceitar essa realidade vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito, muito mesmo. Então, o principal do que eu queria passar para vocês era isso. Entender que leva tempo falar bem. Inglês leva tempo. Você não precisa falar bem desde o dia 1. Que na hora de você começar a ler, vai te ajudar muito a aceitar que o som é aquele e repetir. E quando você chegar ao ponto de falar, você vai cometer erros, você não vai pronunciar bem de cara, e tá tudo bem não pronunciar bem de cara, leva tempo mesmo. E quando você estiver muito, muito, muito bom, ainda assim você não vai pronunciar bem igual ao nativo, e você sempre vai entender mais do que consegue falar. Esse era o core, o principal do que eu queria passar para vocês hoje. Agora eu vou tirar um tempinho para dar uma olhada no que vocês acham sobre isso. Coloquem aqui no chat a opinião de vocês sobre o que eu mostrei aqui hoje. Coloquem aqui no chat o que vocês têm sentido sobre o que aconteceu com os estudos de vocês até hoje, que a gente vai conversar sobre isso e vou tirar as dúvidas finais sobre isso. Você levou quanto tempo para ser fluente? Eu não sei medir esse tempo e não tem como medir esse tempo, porque eu simplesmente tenho uma rotina de estudo de inglês, eu tenho uma rotina de consumo de coisas em inglês e hoje eu uso inglês. Quanto tempo, Vinícius, você faz isso? Esse método eu aplico desde 2014. Agora, eu sempre gostei de assistir coisas em inglês mesmo que legendado. Então não tem como medir esse tempo. E mesmo que eu responda, eu levei 7 meses, 14 dias e 13 horas para aprender inglês, o que essa resposta te ajuda? Nada. Nada. Porque não tem como saber quando vai acontecer com você. É igual a hora da morte, cada um tem uma. Vinícius, minha irmã mora na Califórnia há 25 anos. Ela dirige na freeway com o som dos seus vídeos disponíveis no YouTube. Ela adora a sua pronúncia. Ela não para de estudar inglês até hoje. Wow, thank you so much. Então, olha que interessante. A minha pronúncia hoje eu acho que ela é muito boa. Mas eu nunca, até chegar no ponto de eu falar, eu nunca tinha me preocupado em melhorar a minha pronúncia. Eu realmente parei para, ok, eu quero melhorar a minha pronúncia agora, quando eu já falava muito inglês, eu já tinha ido para fora, eu já assistia a série em inglês, lia livro, fazia tudo o que eu queria com o meu inglês. Aí eu decidi gastar tempo melhorando a minha pronúncia. Quando eu decidi melhorar a minha pronúncia, eu comecei a dedicar tempo para ser atento aos padrões que eles usavam, comecei a imitar a forma do rosto, a posição da boca, a posição da língua, e dói fazer isso, né? Não é fácil, gaguejei. Só que quando eu me dediquei para melhorar minha pronúncia, eu já falava inglês. E aí aconteceu o que acontece. Hoje eu falo bem, minha pronúncia é boa. E não necessariamente você precisa ter uma pronúncia boa. Para pensar aquele estrangeiro que você conhece que fala português, ele comete erros, ele fala com sotaque, mas você entende tudo que ele fala, ele entende tudo que você fala. Não é isso que você quer? Comunicar? Entender e ser entendido? Para isso você não precisa ter pronúncia perfeita. Você precisa falar bem o suficiente para a pessoa reconhecer aquela palavra. Agora, falar perfeitamente não é obrigação sua. Mas eu fico feliz. I'm glad to know that she likes it. Estou feliz de saber que ela gosta. Então seria importante que eu começasse a escrever também, paralelamente à leitura e audição, produzindo textos pequenos e diálogos. O que acha? Eu não acho que isso vai te ajudar, Antônio. Escrever é uma coisa que você também não precisa se preocupar no começo. O que eu quis dizer aqui foi o seguinte. Você precisa gastar tempo com isso aqui, ó, que está em vermelho. Ler e ouvir. Falar e escrever é lá na frente. Falar e escrever, você só se preocupa com isso lá na frente. As escolas influenciam que você só fale com o coleguinha do lado, só leia o texto alto e escreva as frases. Eles não incentivam que você fique ouvindo, lendo.
Eles fazem o contrário do que tem que ser feito. E aí acaba a escola, nenhum aluno fala uma frase em inglês. Ele fala hello, hi, how are you? Porque todo mundo sabe essas frases, até quem não estuda sabe essas frases. Então, gasta tempo aqui, se preocupa com ler e ouvir lá na frente. Se preocupa com falar e escrever lá na frente. Gasta tempo ouvindo e lendo. Maria Assunção entendeu que tem que focar, aceitar e deixar fluir. É isso aí. É muito mais leve do que as pessoas pensam que tem que ser. Inglês não tem que ser um ambiente de pressão para você. Tem que fluir. Foque em cada dia compreender mais frases, cada dia aprender frases novas, cada dia ouvir um pouquinho, cada dia ler um pouquinho. Lá na frente você se preocupa com se cobrar em escrever e falar. Lá na frente. Não precisa deixar isso acontecer. Tá bom? Hoje eu vejo que a ansiedade é muito maior do que querer aprender. Tudo que você falou é pura verdade, nos tranquiliza muito. Fico feliz que está tranquilizando. Não deixa que a ansiedade tire o seu prazer de aprender. Porque o seu processo de aprendizado tem que ser o tempo todo um ambiente que te mantém motivado. O que te mantém motivado? Você assistir uma série e entender coisas na série. E isso acontece quando você foca os seus estudos na compreensão, em aprender frases novas. Outra coisa que te mantém motivado. Ciclos curtos de estudo, por exemplo, fazer 40 minutos, e aí você saber que você só tem que fazer aqueles 40 minutos por dia, é muito mais tranquilo do que fazer 3 horas por dia. Se eu chegasse para você e falasse, você tem que fazer 3 horas por dia, você não ia conseguir fazer, porque a vida é corrida, a vida tem as obrigações, e a vida não é só fazer isso. E aí você não ia conseguir fazer e ia se desmotivar, porque você ia ficar bravo com você mesmo. Agora, se você fala, só tem que fazer de 30 a 40 minutos, é fácil de concluir, fácil de fazer, isso te mantém motivado porque você fica feliz consigo mesmo porque você fez. É igual ir pra academia. Você se sente bem depois que você voltou. Pra ir é uma merda, pra ir é difícil. Você fica, caramba, tem que ir de novo, tem que levantar só pra fazer isso. Só que quando você volta, você se sente bem. Então, cria um ambiente que te mantém motivado. Fico feliz com tudo de novo que eu identifico no filme e numa série. Bem legal, é bom demais, né? Em quanto tempo de estudo eu já vou poder dar aulas como você? Gosto muito de ensinar, aprendo mais. Não sei, porque eu não sei em qual nível você tá, eu não sei quanto de inglês você pratica por dia, eu não sei se você gosta de fazer isso de verdade, se você só acha que gosta ou você gosta mesmo. Só você vai conseguir saber isso. Um dia experimenta, ajuda a sua irmã pequena, seu irmão pequeno um pouco e vê se deu certo. E ao longo do tempo você vai começar a perceber se você precisa esperar mais para fazer isso ou se não, tá? Vinícius, eu ouço todos os dias os áudios do portal, mas só consigo entender o que ouço depois que aprendo a escrita. Então, Fátima, isso acontece porque você não deu tempo suficiente para que essas coisas estejam internalizadas. Se você nunca teve contato com o inglês, até estar no portal, pode te ajudar muito a ouvir esses áudios enquanto você lê a transcrição. Isso junto com a revisão diária dessas frases no Anki que eu ensino dentro do portal, junto com o shadowing, junto com tudo que eu ensino vocês a fazer, esse efeito bola de neve vai fazer com que cada vez mais você só precise do áudio. Só que o tempo tem que agir. Ouvir e entender é mais difícil do que ler e entender. É batata. Sempre vai ser assim. Sempre, se eu escrever uma frase aqui, as chances são que você vai entender ela muito mais provavelmente do que se eu tivesse falado ela. A escrita é mais fácil que a escuta. Porque quando você lê, você não tem pressão de tempo. Você pode ler aquela frase 17 vezes. E você pode levar o tempo que você quiser para poder entender aquela frase escrita. Agora, ouvir, a pessoa fala uma vez e acabou. Por isso que ouvir é mais difícil. Porque a pessoa falou uma vez e foi embora. Leitura não, a frase está lá para você ler, reler. Então, ouvir é mais difícil mesmo, o tempo tem que agir. Concordo plenamente, estou estudando com você há 2 meses, sinto que já melhorei muito, todo dia eu aprendo uma coisinha, todo dia eu leio uma frase, entendo cada vez mais, é só agradecer. Só agradece, só tenho que comemorar. Fico muito feliz. É legal que eu ouço isso de pessoas que estão no meu portal, de pessoas que só me acompanham no Instagram, só que acompanham no YouTube, eu me sinto muito feliz, muito, muito feliz. Imagina quando vocês estiverem com a gente dentro do portal, hein? A coisa vai explodir. Isso é metodologia de vida. Total. Isso vale para aprender um instrumento também, por exemplo. Você sempre vai ver uma pessoa tocando, você pode até entender o que ela está fazendo. Ó, fez um sol, fez um dó, colocou a nona no dó, fez um ré. Você está entendendo o que ela está fazendo ali, se você já está estudando música. Só que não necessariamente você vai pegar e o seu dedo vai fazer do jeito que ela fez. Então, a sua capacidade de reproduzir é sempre menor do que a sua capacidade de ver e entender o que ela fez. Você olha para a Mona Lisa, você não vê que a Mona Lisa é uma pessoa que ele pintou ela com a mãozinha assim, tem uma paisagem atrás, que ela é branca, que ela usa um véuzinho. Você olha para a Mona Lisa e entende o quadro. Agora, você consegue pintar a Mona Lisa? Não necessariamente. Se eu mostro para você uma imagem de uma vaca, você reconhece que aquilo é uma vaca? Reconhece. Agora, desenhe uma vaca. Você não vai conseguir desenhar uma vaca, eu acho. É isso. Então, o seu corpo sempre reproduz menos do que entende. É isso.
Com 4 meses no Duolingo, sempre fui incentivado a ler, escrever, ouvir e falar. E agora, como eu faço? Ué, se você sente que isso não tá te levando para lugar nenhum, é só você adaptar para daqui em diante. Começa a fazer de um jeito diferente daqui em diante. Agora, se você tudo isso que você fez no Duolingo até aqui, se você sente que não te levou a lugar nenhum, você muda. Agora, se você sente que tá te levando para algum lugar, continua, tá? No fim, o que eu tô falando aqui é o que funciona para mim, o que tá funcionando para os meus alunos, o que tá funcionando com centenas de pessoas e milhares de estudantes de línguas que eu acompanho nos últimos anos. Porque além do inglês, a gente também acompanha os nossos estudantes de japonês há muitos anos e a gente vê isso acontecendo com eles desse jeito que eu tô mostrando. E a gente, antes de ensinar idiomas, a gente sempre gostou de consumir como aprender idiomas. E a gente via poliglotas e mais poliglotas e mais poliglotas falando que você tem que mandar pra dentro, ouvir. Sempre tem alguns que preferem falar desde o começo. Tá tudo bem, se aquilo funciona pra eles, tá tudo bem. Pra mim não funcionou. Pra mim não faz sentido. Na verdade, você não gasta tempo ouvindo e lendo, você investe tempo pra um dia você falar. É exatamente. Você investe o tempo, muito bem, Suelen, você investe tempo ouvindo e lendo para que lá na frente você colha esses frutos. Morar fora do Brasil melhora a prática do inglês, se tratando dos accents diversos? Ajuda, sempre melhora, afinal você está muito exposto à língua. Agora, não pense que você precisa morar fora para falar bem. Quando eu morei fora, eu morei nos Estados Unidos em 2018. Quando eu fui para lá, eu já falava muito inglês, eu falava tão bem quanto eu falo hoje. Tudo bem que eu aprendi muita coisa de lá para cá, foram 3 anos de lá para cá, deu para aprender muita coisa, óbvio. Mas eu já falava. Você não precisa necessariamente ir para fora para falar bem. As pessoas pensam, elas deixam de começar porque elas pensam que só vão falar bem quando fizer o intercâmbio ou quando forem para fora. E não, você consegue aprender bem estando aqui. Quando for para fora, você vai colher esses frutos, é muito melhor. Aí você aproveita a sua viagem só usando tudo que você aprendeu aqui. Agora, ir lá pra fora, você ser jogado no mundo, que todo mundo fala inglês e você não tem base nenhuma, você vai passar um perrengue danado, você vai sofrer muito. Sou professor universitário de inglês e tenho acompanhado o seu trabalho e parabenizo, você ensina com muita tranquilidade, congratulations. Professor, muito obrigado, que honra, de verdade. Geralmente os professores da academia, eles não gostam muito de mim, eu recebo muito hate de professores. Vai ganhar um diploma antes de falar alguma coisa. E é muito legal receber mensagens de outros professores. Muito obrigado, professor. E quem está no nível intermediário? Você já venceu a maior parte do caminho, que é conseguir criar uma rotina que te levasse até o intermediário. Agora, quando você chegar no intermediário, você tem que aceitar o seguinte. Chegou no intermediário, que o intermediário não é X número de palavras, não é X tempo de estudo. Intermediário é aquele ponto que você entende legal, começou a entender uns filmes, gosta de assistir o filme em inglês com legenda em inglês, fala um pouquinho, mas nem tanto. Isso é o intermediário. Não tem como definir o intermediário absoluto. Mas vamos lá. Quando você chegar no intermediário, você tem que aceitar a seguinte realidade. A partir daqui, você não vai evoluir tão rápido quanto você evoluiu no começo. Porque no começo, quando você não sabia nada, você teve aquela explosão que tudo era novo e era aquela explosão incrível de aprender cacetada de palavras novas e frases novas. Aí você vai chegar num ponto que a maioria das coisas que você vai encontrar, você já vai saber. E você não vai mais evoluir tão rápido quanto você evoluiu lá no começo. Aceita essa realidade, é o que é. Não se frustre por causa disso. Vinícius, eu estava evoluindo tanto, parece que de repente eu estagnei. Não é que você estagnou, é que você chegou num nível em que você sabe muito. E agora você vai evoluir mais devagar, é isso. Chega um ponto que não tem mais tanta coisa para aprender. E você está chegando lá. Se você sente que está estagnando, mesmo fazendo o seu estudo do jeito que você sempre fez, sente que está estagnando, não é uma má notícia, é uma boa notícia. Significa que você já sabe a maior parte das coisas que você está encontrando. Tá bom? Eu gostei do exemplo que jogou aqui. Morar fora é o mesmo exemplo da pessoa que não sabe nadar. Joga na piscina, não vai aprender, exatamente. Você joga ela no mar, ela não vai aprender a nadar do nada. Depois que participei dos cursos gratuitos do Vinícius, eu fiquei melhor no inglês. Leio, pronuncio melhor, escuto e entendo melhor. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Wesley. Eu que agradeço por você participar. Faço listening todos os dias com vários professores em vários métodos. Já estou entendendo muito, mas essa era a minha maior dificuldade. Que bom, tá dando resultado. Minha admiração é como você trata com realidade. No portal tem muito aprendido com seu método. Você é excelente. Obrigado, Enilda. Obrigado mesmo. Ok, galera. Eu acho que o principal que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Entender que as dificuldades que você vai passar não são exclusivas de você. Só para você sentir que não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado com você mesmo. Tá tudo bem. As coisas que você passa, todo mundo vai passar eventualmente. Trata com naturalidade. E aceita que você não vai falar tão bem quanto você entende, nunca. E quando você começar a falar, não sei quando vai acontecer essa sua virada de chave. Em algum momento vai acontecer a virada de chave, não sei quando que é.
Essa virada de chave que de repente você vai sair falando blá, 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 blá. Em algum momento vai acontecer, não sei quando. Mas quando acontecer, mesmo quando acontecer, saiba que você não precisa falar perfeitamente. Tá tudo bem cometer erros. Eu cometo erros até hoje. E a sua missão é cada dia entender um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais. E se eu cometo erros hoje falando português, imagina falando inglês, tá? Eu fui escrever a palavra por lá em cima, não sabia se por tinha acento ou não. Eu achava que não tinha, achava que o por era igual nos dois. Tudo bem, tem acento. Aprendi uma coisa nova do português. Nem por isso meu português é ruim, eu acho que meu português é bom. Até muito melhor do que geralmente algumas pessoas é. Mas mesmo assim eu aprendo coisas novas. E é isso, sempre vai ter coisas novas para aprender. Então, galera, curtam o processo, consumam coisas que você gosta. No final das contas, a vida não é só estudar, 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 estudar. Também é curtir as coisas que você gosta. Então, fez a sua missão de estudo de hoje? Vai assistir um filme que você gosta, mesmo com legenda. Vai ouvir as músicas que você gosta, mesmo lendo a letra. Curte as coisas que você gosta. Isso também vai te manter motivado. Porque você vai ver que você está começando a entender coisas de temas que você sempre sonhou em entender. Então, isso vai te ajudar a manter motivado também. Tá? Assistir youtubers que falam inglês ajuda a aprender o idioma? Todo contato com o inglês te ajuda. Jogar jogos ajuda? Ajuda. Ler livros ajuda? Ajuda. Revistas ajuda. Se eu assistir música, ajuda. Se eu ver trailers de filme, ajuda. Todo contato com o inglês ajuda. Tudo é inglês. Só que, em paralelo a consumir, tenha um método que você vai seguir, que você vai aprender fragmentado, vai te ensinar as frases novas, parcialmente compreensível, tudo aquilo que eu falei para você até aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.